E aí pessoal, André aqui, começando mais um vídeo. Não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal caso ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu queria falar sobre um debate que acontece bastante na internet e na comunidade das pessoas que gostam de investir. Cada pessoa tem seu próprio estilo de investimento que se adapta melhor. Quando se trata de bolsa de valores, existe aquele grupo que faz o buy and hold, ou seja, se torna sócio de empresas para o longo prazo, sem acompanhar todo dia a cotação e deixando a coisa andar durante muitos e muitos anos. Eles não costumam se preocupar com o preço de compra porque eles só pensam em acumular no longo prazo. Já outro campo de investimento muito popular também, o value investing, se baseia em comprar uma ação muito mais barata do que ela realmente vale. O value investor, ele não se preocupa necessariamente em segurar uma ação para o longo prazo. Ele pode segurar ela durante muito tempo até ela chegar no seu preço justo, mas se ele achar que a empresa chegou num preço muito elevado, ele vende a participação, mete o lucro no bolso e busca por outra oportunidade. Então ele não se apega muito na empresa, se precisar se desfazer dela, ele vai se desfazer. O value investor também se preocupa com o dividendo, porque quanto mais barato ele comprar a empresa, mais vai ser o yield que essa empresa vai pagar para ele. Não necessariamente quem se preocupa com value investing se preocupa com dividendos, alguns vendem, como o Luiz Alves, e alguns seguram para receber apenas os dividendos, como o Luiz Barsi. Warren Buffett aderiu à técnica do value investing durante boa parte da sua vida quando ele começou a investir, devido aos ensinamentos de Ben Graham. Mas com o passar do tempo e após fazer sociedade com Charlie Munger, ele começou a adotar outra estratégia, do buy and hold, se tornar sócio de empresas boas, não se importando com o preço de compra durante o longo prazo. Só que para essa estratégia funcionar, você tem que ser sócio de realmente boas empresas com uma boa diversificação para não ter chance de ter uma grande perca no seu patrimônio. Mas enfim, qual dos dois estilos faz mais sentido? Qual tem mais lógica? Cada um tem sua peculiaridade e eu vou abordar um pouco sobre o assunto. Do lado dos holders, a gente tem alguns influenciadores que disseminam essas informações. O principal deles, que eu acho que é muito comentado, é o Buster. Ele tem bastante tempo de mercado e há muito tempo está presente na internet, passando seus ensinamentos sobre o buy and hold. Temos também recentemente alguns influenciadores, como Eduardo Cavalcante, do Fundamentei, e Fábio Holder. Existem outros vários holders, mas esses três são os principais que disseminam essa ideia e esses ensinamentos. O holder costuma não se importar muito com o dividendo, porque ele sabe que é uma fatia que de qualquer forma vai sair da empresa. Então, geralmente o dividendo que é pago é descontado do preço da ação. Então eles não têm muito tipo de preocupação com o pagamento de dividendo, já que ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em acumular o patrimônio durante muito tempo. Outra coisa que o holder não se preocupa é com o preço de compra. Ele não está nem aí se o mercado está em baixa ou em alta, ele só se importa em comprar ações de boas empresas durante um longo tempo. E se essas empresas deixarem de ser boas, eles costumam se desfazer ou deixar a empresa em quarentena e não investir mais nela. O foco do holder principal não está na bolsa, mas sim em acompanhar os balanços e não precisa ser de forma muito frequente. Ele também não precisa saber detalhes sobre a empresa, já que ele tem uma diversificação bastante alta, ele não fica acompanhando a fundo todas as empresas. O foco do holder está no seu trabalho, em ganhar mais dinheiro para poder investir cada vez mais. Ou seja, ele não é um investidor ativo, mas sim um investidor passivo. Ele não vai ficar na frente do computador o tempo todo, decidindo quando comprar ou vender. Ele simplesmente vai comprando todos os meses e diversificando bastante. Do outro lado, na parte do value investing, um dos principais propagadores desse estilo de investimento é Luiz Barsi, porém com o foco em dividendos. Do outro lado, temos outro bilionário, que é Luiz Alves Pais de Barros, que também adapta essa técnica, porém sem preocupação específica com dividendos, mas sim em comprar empresas baratas para vender depois muito mais caras, aproveitando movimentos de crise. Uma das características do value investor é sempre buscar comprar barato. Então ele segura o seu patrimônio parado até que as ações não cheguem nos preços atrativos. Quando vier uma eventual crise ou situações onde o preço cai muito, eles costumam comprar mais ações, acelerando cada vez mais as compras. O value investor também se preocupa com o longo prazo, mas se a ação subir muito de preço e passar do valor justo, ele vai vender e meter dinheiro no bolso. Luiz Barsi, apesar de ser um value investor, não faz isso. Ele gosta de segurar as empresas para ganhar dividendos. Porém, ele tem uma carteira de oportunidades
que ele vende se for necessário. Então podemos dizer que Luiz Barsi, diferente de Luiz Alves, é muito mais adepto à estratégia de dividendos, não se preocupando tanto em vender a ação, mas se preocupando sim em comprar o mais barato possível para ganhar mais dividendos, já que o valor é pago pelo número de ações e não pelo valor investido. Então quem acumula mais ações, logicamente ganhará mais dividendos devido à maior participação. Geralmente, o pessoal que é de um lado não concorda muito com o outro lado e existe meio que uma briga, entre aspas, entre ambos os lados, aonde cada um fica defendendo o seu lado mais do que o outro. Agora eu vou falar um pouco sobre os defeitos de ambas estratégias. No lado dos holders, eu acho que uma das coisas que menos me agrada é a diversificação extremamente elevada. Então, geralmente, os holders acumulam muitas participações de muitas ações, já que eles estão por longo prazo e não podem ter grandes percas. Só que evitando as grandes percas, às vezes eles também evitam grandes ganhos. Não que ele tenha que investir só em uma empresa ou em 5 empresas, mas eu acho que a diversificação podia ser um pouco mais moderada, não tão exagerada que nem eles costumam fazer. Geralmente os holders parece que têm uma tolerância muito baixa ao risco, qualquer volatilidadezinha, parece que ele já está fugindo, parece que ele sempre tem que estar se protegendo com uma extrema diversificação. Não é todos que são assim, mas boa parte deles fazem isso, o que eu não acho algo tão racional assim. Eu acho que não precisava ser tão exagerado, mas também temos que entender que cada um tem uma tolerância maior ou menor ao risco. Outro defeito que eu acho no holder é a falta de preocupação com o preço de compra, porque a gente nunca vai saber se a ação só vai subir no longo prazo. Às vezes, se comprar uma ação bem barata, ela não subir muito no longo prazo, do que alguém que comprou a qualquer preço, já que a gente não consegue prever se as ações só vão subir. Fora que tentar comprar uma ação num preço um pouco mais interessante também não faz mal em ninguém, porque assim você consegue acelerar uma maior participação na empresa que você quer entrar, acumulando cada vez mais ações. Existem ações de empresas bastante sólidas que pessoas compraram no topo, e mesmo a empresa sendo boa, elas estão no prejuízo já faz mais de 10 anos. Então esse tempo perdido poderia ser mais aproveitado como uma forma de otimização. Não que você vai adivinhar o momento mais baixo das ações, mas acho que o simples fato de cuidar o preço e tentar comprar um pouco mais barato pode facilitar. Outra ideia dos holders que eu também não concordo é com a ideia deles que o mercado é eficiente, ou seja, ele sempre vai precificar da melhor forma possível. Então o dividendo, por exemplo, realmente tanto faz ganhar ou não ganhar dividendo se o mercado precificasse de forma correta. Então, se a empresa não pagar dividendos e estiver crescendo, o natural seria que a cotação só subisse. Só que a gente vê que o mercado não é bem assim. Às vezes o mercado pega a ódio de uma empresa e por mais que ela tenha resultados bons, ela permanece durante muitos anos com uma cotação que não seria bem aquela. Por mais que o mercado seja formado de várias e várias pessoas muito inteligentes e muito capacitadas, a gente percebe que na realidade existem muitas empresas mal precificadas. E não é no curto prazo, é no longo prazo. Empresas que durante muitos anos a cotação fica parada. Então, se a empresa não pagar dividendo, a pessoa não tem como ganhar, ela não tem como remunerar sua carteira. Então, se o mercado fosse realmente eficiente, isso teria certa lógica. Mas eu, na minha humilde opinião, lembrando que é tudo nesse vídeo, é minha opinião, não acho que o mercado seja eficiente. Aliás, o próprio George Soros fala que o mercado não é eficiente. E é justamente essa falta de eficiência que faz com que o outro lado do value investing possa ganhar dinheiro comprando mais barato. Significa que está certo e o preço realmente está barato? Talvez não, talvez o preço seja caro. Uma coisa parece que é certo, o mercado não precifica da maneira exata como alguns holders pregam. Mas fora esses defeitos, entre aspas, que eu falei, boa parte da estratégia dos holders faz muito sentido e muitas pessoas vão se beneficiar usando essa técnica. E sem dúvidas não trará dor de cabeça, já que o foco desse tipo de investidor está concentrado no seu trabalho e no seu dia a dia e não nos investimentos. E agora a gente vai falar do outro lado, o lado do value investing. Quais são os defeitos do value investing? Bom, eu acho que um dos defeitos principais é o cara comprar uma ação pensando que vale 10 por 5 e na verdade a ação vale 5 e cai para 2. Muitos value investors buscam tentar cada vez comprar mais barato e acabam comprando empresas ruins que deveriam estar baratas e continuar baratas para sempre. Então, às vezes, na falta de análise, falta de estudo, eles acabam comprando empresas baratas que vão ficar baratas para sempre ou até se deteriorarem ao longo do tempo, empresas de pouca qualidade. Então, às vezes, na ideia de comprar algo barato para vender mais caro, acaba não saindo certo e ele acaba tomando grandes prejuízos, já que o value investor não necessariamente tem uma boa diversificação
às vezes ele pode ter uma concentração muito grande e algum erro desse tipo pode trazer grandes problemas na carteira, comprando uma ação que parece que é boa, mas na verdade é ruim. E às vezes o velho investor acaba achando que seu estudo é bom e achando que ele é um gênio, meio que sem querer ele fica se achando muito bom porque acertou muitas vezes e acaba tomando riscos ou se prejudicando demais com o investimento equivocado. Às vezes fazendo com que ele deixe de comprar uma empresa num preço um pouco mais caro, mas que vai continuar ficando cada vez mais caro para comprar uma coisa meio ruim e barata que nunca vai subir de preço. Então eu acho que esse é um defeito principal do velho investor, dessa estratégia. Outro defeito do velho investor é que às vezes ele tem que ser um investidor muito ativo, então ele tem que ficar acompanhando o preço para saber quando ele está comprando e os melhores momentos, fazendo com que ele tome muito tempo e deixe de trabalhar ou realizar atividades que poderiam estar trazendo mais dinheiro para sua carteira. Então às vezes a falta de concentração em um trabalho específico para ficar estudando o mercado faz com que ele deixe de ganhar mais para tentar comprar barato e ganhar na valorização. Às vezes ele teria muito mais dinheiro no longo prazo simplesmente ganhando mais dinheiro, investindo mais e não ficando muito focado. Agora, se ele conseguir dividir trabalho e foco no mercado ao mesmo tempo, ele poderá ter vantagem com relação aos holders. Outro erro é depender do acerto. O velho investor depende que ele esteja certo da análise que ele fez e ele esteja realmente certo e vencendo o mercado, porque se ele estiver no lado dos perdedores, ele vai perder dinheiro. Ele tem que ter certeza que ele está do lado que sabe mais sobre a empresa. Então, se alguém está comprando ou está vendendo, ele tem que ter certeza que está no lado certo. E, geralmente, a maioria desses investidores acha que sabe muito e acha que sabe mais que o outro, mas está no lado dos perdedores. Então, é uma pouca parcela de investidores que se dá bem utilizando esse método. Se a gente analisar investidores de sucesso no Brasil, temos muito mais value investors do que holders. Na verdade, eu diria que é mais uma combinação das duas estratégias. Mas esses caras são gênios e nada garante que você também é um. Na verdade, a chance de você ser um idiota é muito maior do que a chance de você ser um gênio. Então, nessa ilusão de que você vai saber acertar o melhor preço da melhor ação, às vezes pode levar a grandes problemas. Mas o que você acha? Eu, particularmente, me adapto mais com o value investor, mas também utilizo a estratégia dos holders. Eu acho que quanto mais tempo você permanecer numa ação, melhor. O vídeo foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva. Valeu, falou e até a próxima.